O Brasil vai seguir o exemplo de outros países e testar o impacto da jornada de trabalho semanal de 4 dias. Você gosta da ideia? Olha, o experimento de uma organização em parceria com uma consultoria brasileira deve começar em novembro. Até me babei aqui porque eu já me empolguei. Deve começar em novembro e durar 6 meses. Sobre esse assunto, eu converso agora com a especialista em liderança e gestão de pessoas, Rosa Benoist. Rosa, boa tarde. Obrigada por participar aqui com a gente. É claro que Obrigada, quando a tema gente... moderníssimo. Então, quando eu falei, até me empolguei e dei uma travadinha ali quando a gente fala, nossa, trabalhar 4 dias por semana. Para jornalista, médico, acho difícil, mas quero escutar você primeiro. Como é que Sem você sabe como dúvida. é que vai ser esse teste aí, que vai começar em novembro aqui no Brasil? E qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, eu penso que é um ideal nosso ter mais tempo para a família, para lazer ou para educação, enfim, né? E não estar tão submetido a cargas intensas de trabalho. Então, me parece que, de um lado, sim, nós teremos um desafio imenso dentro das nossas empresas, sermos muito bem focados, muito claros, com objetivos, propostas, delegações, muito bem e muito preocupados também em explorar o melhor que cada um dos profissionais que trabalham com a gente possa apresentar e possa dar. Então, isso vai, eu penso, favorecer a empresa e desafiá-la para conhecer sua massa de trabalhadores e poder desenvolver esses trabalhadores para se tornarem muito mais produtivos em pouco tempo. Uhum. Porque muitas vezes estamos com muitas atividades improdutivas dentro do trabalho e perdemos um bom tempo em algumas coisas que nós não deveríamos perder. Então, para as empresas, eu acredito que vai estar essa questão, esse binômio, competência, capacidade, desenvolvimento, etc., nas pessoas, nos profissionais, e do outro lado, foco e busca de produtividade, indicador muito claro de como, e no meio, os recursos para isso, né? Os recursos para isso. Isso é um desafio também para as lideranças, porque as lideranças terão que estar treinadas para isso. Nós não temos na nossa mentalidade, só temos um desejo, mas não temos uma disciplina de poder organizar as nossas atividades e muitas vezes somos muito expansivos, a distração, etc. Então, essa disciplina nós vamos ter que aprender a ter. Tá? Isso eu acho que. Então, é um processo educativo muito forte. Agora, Por Rosa, uma parte a gente até já começou a aprender, eu acho que na pandemia, né? Tanto para líderes sim, quanto para colaboradores. Líderes tendo que confiar no trabalho remoto, os colaboradores tendo que trabalhar no trabalho, né? De forma remota e uhum, muitas vezes reclamando que trabalhavam mais, enfim. Eu acho que tem essa parte que talvez a gente já esteja mais pronto do que antes. E tem uma outra parte que a pandemia nos trouxe, que foi justamente como começou a sua resposta. A gente precisa de mais tempo. A gente se deu conta com a pandemia que a gente precisa de mais tempo em casa. Muitas pessoas fizeram também o movimento de saírem de grandes centros por conta do trabalho remoto que ficou mais possível, né? Você acha que tudo isso que a gente viveu, com os seus ônus e bônus e aprendizados que a gente teve e sim. avanços tecnológicos, né, que foram muito mais rápidos do que se imaginava por conta da pandemia, tudo isso pode ajudar a esse teste virar uma realidade aqui no Brasil também, de se trabalhar 4 vezes por semana? Sim. Eu digo que isso é uma grande oportunidade. E como você bem colocou, durante a pandemia, a gente redescobriu temas que estavam muito engavetados, né? Desfrute, lazer, conexão, conversa, atenção para a família, estar mais concentrado em temas da própria vida, refletir sobre si mesmo. Então, tudo isso explodiu na pandemia. Mas, no entanto, ou agora, quando estamos essa discussão de remoto, híbrido ou presencial, estamos vendo que há um tema de saúde mental muito forte. E nesse tema de saúde mental é que eu acho que esse teste dos 4 dias é que vai funcionar.
porque pode ser muito útil. Pode ser muito útil porque esse tempo disponível, estou ganhando mais um dia em teses, né? Eu, normalmente o final de semana era para recuperar o fôlego e ir exaustivamente para trabalhar no dia seguinte, ou na segunda-feira. Em esse momento, estamos ganhando mais um dia. Mas isso vai requerer do profissional muito entrar dentro dele e dizer assim, na realidade, eu quero tempo para quê? Eu quero tempo que não somente ocupe meu lazer agora, mas que construa uma condição de vida, uma qualidade de vida, um contexto. E aí os acordos vão ter que ser muito fortes. Né? Ele com a família, ele com ele próprio, vou ter tempo de estudar, vou ter tempo de expressar, vou ter tempo de fazer alguma atividade complementar, vou usar talentos que eu não estava usando, criar novas alternativas de transição de carreira, que para esse tempo todo é uma reflexão do próprio profissional. Então, se nesse teste nós nos preocuparmos muito com os processos dentro do trabalho, para otimizá-los e entender como melhorar os processos e a produtividade, mas ao mesmo tempo nós refletirmos sobre que significa eu ter agora mais tempo e qual é o valor que isso tem para mim, para quem me rodeia e para a minha carreira. Então, esse é um teste É. muito, muito, muito interessante. E você acha que é um ganho também para as empresas e para as próprias lideranças? Porque, como você falou, outra consequência que a gente teve, né, da pandemia foi realmente problema psicológico, foi realmente síndromes mais fortes. E as próprias empresas e as próprias lideranças e os próprios CRHs estão tendo que olhar para esse lado mais humano, de bem-estar e de benefícios para os colaboradores, né? Não tem mais como fugir disso. Acaba sendo um grande investimento, sim, das empresas. O olhar para esse ser humano que é um colaborador. Você acha que a gente tendo esses 4 dias, esse pode ser um dos maiores benefícios, tanto para o colaborador quanto para a empresa? Tanto para a imprensa. Tanto para a empresa. Eu tenho trabalhado ultimamente, quando falamos de saúde mental, muito intensamente num tema que parece muito simples, mas não é. É o tema de autopercepção do valor do meu corpo. E ao falar de valor do meu corpo, estamos falando de energia alocada, de movimento criado, de linha biológica, quanto tempo quero viver e que condições estou tendo de vida hoje, hábitos, saúde, enfim, conexões, presença, tudo isso é corpo. Eu penso que hoje 4 dias pode ser muito bom para dizer, olha, nesses 4 dias que eu quero protagonizar alguma coisa aqui, eu quero me fazer presente dentro desse contexto. E sendo presente, eu me torno muito mais ativo e muito mais ágil, até na saúde, no meu corpo. Estou focado. E do outro lado, vou desfrutar desse corpo no final e esse corpo pensa, esse corpo produz, esse corpo faz, se conecta, enfim. Então, eu penso que isso é uma experiência interessante, é um grande desafio para todos nós profissionais, empresários ou trabalhadores. E para a empresa, né? Eu até É. pergunto para você, o que você acha que para a empresa, para ver se vai realmente dar certo ou não dar certo, o que não pode faltar nesse período de teste? O que não pode faltar é uma questão que eu penso que nesse momento falta, que essas oportunidades sejam discutidas, essas oportunidades sejam, perdão, assunto de troca, de conversa, entra na estratégia do negócio. Isso vai entrar na estratégia. Então, isso não pode faltar. Pode se trabalhar muito na percepção de oportunidades para melhoria de processos. Ou seja, o que nós podemos cortar que nos retira tanto tempo aqui? E que cortado e melhorado nós vamos poder ser mais efetivos.
importante, uma grande oportunidade de fazer o que eu digo assim para muitos clientes. Faz um botar fora. Aquilo que não serve, tira, para que as vias estejam livres. Então, não pode faltar essa decisão de poder desapegar de algumas coisas. Tá? Você acredita que pode dar certo? E você acredita, quando a gente fala do Brasil e a gente tem tanto. Está seco, né? O tempo. Eu tô com a garganta doida. Quando a gente fala no Brasil, a gente fala ainda de muitos desempregados, enfim. Você acha que dando certo essa questão de 4 dias de trabalho, né? De 4 dias úteis, depois desse teste, pode ser um rearranjo, inclusive, para essa situação de desemprego no país? Ou você acha que não, pelo contrário, pode de repente até agravar? Eu penso que isso está mais favorável para níveis superiores. Uhum. Quando você vai para a base da pirâmide, onde há verdadeira urgência, né? E que também os processos são mais contínuos. Então, você vai ter que rearranjar turnos, vas a ter que rearranjar equipes, vas a ter que trabalhar muito toda a estrutura em movimento. Então, algum nível dessa estrutura podem rapidamente absorver um processo, mas quando você vai à base da pirâmide, você vai ter mais dificuldade, porque embora hoje isso já esteja acontecendo, de muitos trabalhadores formais dentro das empresas, pela baixa remuneração, eles estão fazendo trabalhos complementares para poder completar sua renda. Então, exige um processo educativo nessa faixa da pirâmide. Tá? Rosa, obrigada. Eu já estou pensando em formas aqui para mandar para os meus líderes, para ver como o jornalista consegue fazer os 4 dias, sendo que a gente trabalha 6 ou 7. Aí, para compensar os 6 que a gente não faz, a gente faz os plantões e aí a gente está aqui sábado e domingo também. Acho que Pensa, vai ser difícil. mas pensa que você trabalha com um produto perecível É. no um segundo seguinte, né? Que é a Uhum. notícia. Então, você pode sim, pensa em todo esse rearranjo, vai ter equipes se movendo, se formando, criando linhas comuns de pensamento, de qualidade de entrega ou de trabalho. Então, vai exigir um processo educativo intenso. E aí, começar por alguns níveis pode ser interessante. Então, vamos ver a pesquisa, vamos ver a experiência que vai ser vivida, com que tipo de profissional, né? E se forem 3 níveis dentro de uma empresa, comparativamente, o que acontece com 3 níveis, com 4 dias na semana. Mas eu acho que seria o ideal. O ideal. Tô ansiosa. Depois a gente pede a siesta aqui também, que eu gosto, lá da Espanha. Vamos vendo aos poucos o que acontece. Rosa, obrigada, viu, pela sua participação. Bom fim de semana para você. Também para você, muito obrigada também. Obrigada.